Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aulinha aqui de tratamento de diabetes. Hoje aqui falando sobre tratamento com insulina. Me chamo Mariana, sou médica endocrinologista. E esse tema, insulinoterapia, é um tema que cai bastante em prova de residência, além de ser uma coisa que os médicos têm muita dificuldade de manusear, que é a insulina. Então, é algo importante não somente para a sua prova de residência, mas também para a sua vida enquanto médico, tá certo? Então, hoje a gente vai falar da farmacocinética das insulinas, as indicações de iniciar insulina no tratamento com insulina no paciente diabético, algumas peculiaridades da insulinoterapia no diabetes tipo 1 e do esquema basal bolus, a insulinoterapia no diabetes tipo 2 e situações especiais, que são algumas intercorrências, né, que acontecem no tratamento com insulina e que a gente vai aprender a identificar e tratar, tá certo? Então, vamos lá, começando sobre a farmacocinética das insulinas. A insulina, querendo ou não, é uma medicação recente, né? A gente tem cerca de pouco mais de 100 anos que as insulinas foram descobertas, e nesses últimos 100 anos houve uma grande revolução, né? Com o surgimento de vários tipos de insulina, de várias marcas diferentes, de várias farmacocinéticas diferentes, tá? Então, houve de fato uma revolução no tratamento dos pacientes com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, nas últimas décadas, o que vem proporcionando, né, uma qualidade de vida muito melhor para essa população, tá? As insulinas mais conhecidas é a insulina NPH e a insulina regular, que são as que tem em grande quantidade aí disponíveis no SUS, né, nos postos de saúde, nos hospitais, que são essas aqui, né, a imagem que a gente está vendo, é esses frasquinhos, tá? Esses frasquinhos verdes. Então, a insulina regular, ela é uma insulina rápida, né, que a gente usa antes das refeições, e ela é transparente, então é uma insulina que tem uma coloração transparente. A NPH, ela é uma insulina que tem uma coloração mais esbranquiçada, uma cor parecida mais com leite ou uma aguinha suja, tá? Então, assim, isso é interessante porque às vezes o paciente não sabe ler no rótulo se é NPH ou se é regular. Então, é interessante sempre orientar o paciente que a regular é transparente, a NPH é mais turva, é mais branca, mais esbranquiçada, porque isso às vezes ajuda o paciente a diferenciar os dois tipos de insulina que ele faz uso, tá certo? Temos também as insulinas ultra rápidas, que são análogos de insulina, como a insulina Lispro, a Apidra, que é a glulizina, tá? O Novorapid, que é a insulina Lispro, tá? E a Novorapid também, que a gente tem, tá certo? Então, a Humalog, que é a insulina Lispro, tem a Novorapid, que é a insulina Asparte, temos a Apidra, que é a insulina glulizina, tá bom? E temos as lentas, né? As ultralentas também análogos, temos a glargina, o Tugil, que é a glargina de uma dose mais aumentada, a Tresiba, que é a insulina degludec, tá bom? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem, gente, é a farmacocinética das insulinas, como é que elas funcionam, tá? Então, a gente tem as insulinas de ação rápida ou ultra rápida, e temos as insulinas de ação intermediária, lenta ou ultralenta, tá? Então, a gente usa, né, a insulina de ação rápida e ultra rápida, de fato, antes das refeições. Isso tudo mimetizando a fisiologia pancreática. Porque como é que o nosso pâncreas funciona? O nosso pâncreas, ele é responsável por uma produção basal, constante de insulina ao longo do dia para intermediar os processos metabólicos, inibir o hormônio contrarregulador, evitar que a glicemia se eleva mesmo se a gente se alimentar, tá? Então, isso aí, essa secreção basal de insulina, ela é substituída do ponto de vista farmacocinético com as insulinas de ação intermediária, lenta e ultralenta, tá? Já as insulinas de ação rápida e ultra rápida, elas se mimetizam as insulinas, os picos de insulina que nosso pâncreas dá quando a gente se alimenta, tá? Para poder cobrir a nossa alimentação. Por isso que a gente tem que dar 2 tipos de insulina para um paciente, por exemplo, que tem diabetes tipo 1, que não tem produção significativa de insulina. Então, a gente precisa, de fato, mimetizar a insulina do nosso organismo, ok? Então, nós temos as de ação rápida e ultra rápida. A de ação rápida é a famosa insulina regular, é aquela do frasquinho transparente. Ela inicia a sua ação cerca de 30 a 60 minutos depois que ela é aplicada, tá? Por que isso é importante você saber, gente? Porque você tem que orientar o seu paciente a aplicar insulina regular cerca de 30 minutos antes de se alimentar,
para dar tempo da medicação começar a fazer efeito. E quando ela atingir o seu pico, seja no momento em que o alimento chega na corrente sanguínea, certo? Então, o pico da insulina regular é cerca de 2 horas depois que a gente aplica a medicação, tá? Porque também isso é importante, pessoal, porque o pico é o período de ação máxima da medicação, de ação máxima desse tipo de insulina. Então, vai ser aonde, quando eu medir a glicemia naquele momento, 2 horas depois de aplicar a insulina regular, vai ser um momento em que eu vou saber de fato se aquela dose de insulina regular está suficiente ou não, se ela está controlando bem a glicemia capilar ou não, tá? Então, por isso, para poder a gente ajustar as insulinas regulares, as doses de insulina regular, a gente tem que aferir a glicemia 2 horas depois da nossa refeição, 2 horas depois de aplicar a insulina regular, para poder a gente saber se aquela insulina que a gente aplicou 2 horas antes está numa dose adequada, está conseguindo controlar a glicemia capilar do meu paciente, tá bom? Temos a injeção ultra rápida, que elas, né, do ponto de vista farmacocinético, têm algum certo benefício em relação à insulina regular, tá? Por quê? Porque elas iniciam a sua ação mais rapidamente. Então, cerca de 5 a 15 minutos depois que você aplica, já começa a agir. Isso é interessante, que proporciona uma melhora de qualidade de vida para o paciente que usa essa medicação. Por quê? Porque às vezes você aplica uma quantidade X de insulina meia hora antes de se alimentar. Acontece alguma coisa e você não se alimenta meia hora depois, ou você muda o que você ia comer por alguma outra coisa com menos carboidrato, a dose de insulina pode ficar excessiva e você fazer hipoglicemia. Sendo que você aplicar logo antes, você sabe exatamente o que você está comendo, o prato de comida está ali na frente. Então isso evita com que o paciente evolua com hipoglicemia ou que mude o que você vai comer ou aconteça alguma coisa que faça com que o paciente não consiga ingerir o alimento suficiente para cobrir aquela dose de insulina que ele aplicou, tá? E além disso, é uma insulina que ela também tem um pico de ação, uma duração mais curta, um pico de ação mais rápido, tá? Isso é interessante porque como ela dura menos tempo, ela leva ao menor risco de hipoglicemia. Porque se eu tenho menos tempo de insulina circulando, eu diminuo as chances de evoluir com hipoglicemia, tá? Então, essas insulinas de ação ultra rápida, que é a Lispro, a Aspart, a Glulisina, tá? O nome comercial da Lispro, né, é uma Log, a Aspart é Novorapid e a Glulisina é a Apidra. Elas são as insulinas Speed, como a gente colocou aqui no slide, tá? Speed de rápida, de ultra rápida, S de Speed. Então, são as insulinas que têm S no seu nome. Então, Lispro, S, Aspart tem S, Glulisina tem S. As outras insulinas não têm S no seu nome. Isso é a forma que você pode utilizar para poder tentar lembrar quais são as insulinas de ação ultra rápida, tá bom? E as outras insulinas, né, que são aquelas que se mimetizam a secreção basal de insulina que a gente aplica, né, que nosso pâncreas produz ao longo do dia. Então, é aquela insulina que teoricamente deveria ser basal, constante ao longo do dia e não ter picos, tá? Seria só para poder evitar que, de fato, nossa glicemia se elevasse ao longo do dia. Quem são elas? Temos a insulina NPH, que é a de ação intermediária, que é bastante conhecida, né, no SUS, tá bom? Ela é aquela mais leitosinha. O início de ação da aplicação da insulina NPH é cerca de 2 horas a 3 horas depois que você aplica a medicação. Então, isso é importante para poder o paciente entender que não tem ação imediata. Então, estando sua glicemia normal naquele momento, ele precisa aplicar insulina. Por quê? Porque vai se elevar daqui a algumas horas. Se ele não aplicar naquele momento quando a glicemia está normal, daqui a 2, 3, 4 horas, ele vai fazer hiperglicemia, tá? Então tem que orientar o paciente que a NPH ela não tem ação imediata, tá certo? O pico de ação da NPH é cerca de 6 a 8 horas depois que ela é aplicada. Então, de fato, o que acontece? Sua ação máxima vai ocorrer antes da refeição seguinte. Por exemplo, você vai tomar seu café da manhã às 7 horas da manhã. Aplica sua insulina NPH. O pico de ação dela vai ser cerca de 6 a 8 horas depois que você aplica. Ou seja, em torno de 1 hora da tarde, que vai ser antes do almoço.
Então, a forma que você tem de conseguir saber se aquela dose de insulina IPH que você aplicou de manhã, naquele dia de manhã, é baseado na glicemia capilar antes da próxima refeição, por causa da farmacocinética da medicação, tá certo? A insulina IPH também tem uma duração de cerca de 12 a 18 horas, por isso que a gente precisa aplicar 2 a 3 doses por dia de IPH, porque ela não consegue durar as 24 horas do dia, tá bom? E ela tem pico. Por isso que a gente tem que tomar esses cuidados e com certeza ficar atento, porque é um tipo de insulina que pode aumentar mais o risco de hipoglicemia do que as outras insulinas de ação lenta e ultralenta que não tem pico, tá? Temos a de ação lenta, que é a glargina e a letemir. Ela começa a sua ação cerca de 2 horas depois que ela é aplicada e não tem pico. Tem uma duração de cerca de 24 horas. Então, é um tipo de insulina que realmente apresenta-se fisiologicamente mais compatível com a secreção basal pancreática, tá? Então, a gente consegue aplicar uma vez ao dia, tá? E como não tem pico, a gente consegue realmente reduzir bastante o risco de hipoglicemia. Para saber se a insulina glargina ela está adequada, a gente se baseia pela glicemia capilar em jejum do dia seguinte, tá certo? Porque é uma medicação que dura 24 horas. A de ação ultralenta é a Degludec, que o nome comercial é o Tresiba. Também é uma medicação que começa a agir depois de 30 a 90 minutos que ela é aplicada, também não tem pico e tem uma duração de 36 até 42 horas. A gente acaba aplicando uma vez ao dia, mas teoricamente poderia até passar um pouquinho do horário, não ser 24 horas certinha para você aplicar a medicação, por causa do seu tempo de ação, que é bem longo, tá bom? Então vamos aqui avaliar uma questãozinha do Sírio. Sempre o pessoal do Sírio, do Einstein, gosta de cobrar questãozinha para você saber qual é a lenta, qual é a ultralenta, qual é a ultra rápida. Eles adoram cobrar isso em provinha de residência. Então isso aí a gente precisa decorar, a gente precisa saber, porque isso cai bastante em provinha de residência, tá certo? Então vamos avaliar as alternativas. Ao analisar os tipos de insulina e seus análogos abaixo, encontra-se letra A, insulina barra análogo. Asparte, característica sem pico de efeito. A gente viu que a asparte tem S. Se tem S, é uma insulina SPEED. Se é uma insulina SPEED, é uma insulina ultra rápida. As ultra rápidas vão ter pico, porque elas vão cobrir a refeição. Então, a letra A está errada. Letra B, Degludec, característica duração superior a 40 horas. A gente viu que a Degludec é uma insulina ultralenta e, de fato, pode chegar até 42 horas de tempo de duração. Então, essa alternativa está correta. Vamos ver as outras. Lispro, característica, início de ação em 2 horas. A Lispro tem S, então é a insulina SPEED. A gente viu que ela inicia muito rapidamente, cerca de 5 a 15 minutos depois que ela é aplicada. Então, essa alternativa está incorreta. Letra D, glargina, característica, duração de 2 a 4 horas. Não, a glargina a gente viu que é uma insulina de ação lenta, que dura cerca de 24 horas. Então, a alternativa também está incorreta. Letra E, temos a NPH, característica, início de ação em 30 minutos. Não, a gente viu que ela inicia a sua ação cerca de 2 a 4 horas depois que ela é aplicada. Então, para essa questãozinha aqui, pessoal, a resposta correta é a letra B, que fala que a insulina Degludec ela tem uma duração superior a 40 horas. Ok? Então, vamos falar das indicações de insulina agora? Quando é que a gente vai indicar a insulina para o nosso paciente? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa vamos repor o hormônio em quem tem falta do hormônio, tá? Então, se o paciente tem sinais e sintomas de falta de insulina, sinais e sintomas de insulinopenia. Então, o paciente tem uma polidipsia, poliúria, perda de peso, polifagia. Esses são sintomas de falta de insulina. Se o paciente estiver com esse quadro clínico, é uma indicação de fato de você iniciar a insulina, mesmo que às vezes por período transitório, tá? Outra indicação é a hemoglobina glicada acima de 9%. De forma geral,
quando a hemoglobina glicada ela está, né, em níveis maiores do que 9 a 10%, a depender da referência, você tem níveis médias glicêmicas muito altas e isso promove uma glicotoxicidade celular, o que leva até uma dificuldade das medicações orais conseguirem agir na célula do paciente. Então, muitas vezes você precisa dar um pouco de insulina para melhorar essa glicotoxicidade e você conseguir fazer com que as medicações orais tenham um efeito mais otimizado, tá bom? Outro quesito, uma hemoglobina glicada fora do alvo, mesmo fazendo exercício, se alimentando de forma adequada e utilizando antidiabéticos orais ou subcutâneos em doses máximas, tá? Também uma outra indicação. Temos outra indicação que é pacientes que internam. Então, o paciente diabético que interna, independentemente de que tenha utilizado já insulina ou não na sua vida, que use ou não diariamente, precisa ter seus antidiabéticos orais ou subcutâneos suspensos, tá? E deixar apenas com insulina, para você ter uma maior segurança na farmacocinética e na utilização das insulinas. Fora que durante um contexto de internação, às vezes o paciente não se alimenta de forma adequada, tem outras medicações que podem interagir com os outros antidiabéticos orais e subcutâneos que o paciente faz uso, às vezes precisa usar contraste, não dá para poder manter a metformina. Então, o paciente internou é igual a usar insulina, mesmo que nunca tenha utilizado na sua vida, tá bom? E por fim, temos a gravidez. Então, durante a diabetes mellitus-gestacional, que não responde, né, à modificação do estilo de vida, não responde à reeducação alimentar, à atividade física, a gente precisa iniciar a insulina, tá? A gente sabe que as insulinas são as medicações de primeira escolha para tratar o diabetes na gestação, tá? Então, no contexto de gravidez, a gente também, e refratariedade ao tratamento de não medicamentoso, a gente precisa iniciar a insulina, tá bom? Vamos agora então falar algumas peculiaridades da insulinoterapia no diabetes tipo 1 e o esquema basal bolus, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Quando a gente fala basal bolus, a gente está falando justamente de mimetizar a fisiologia pancreática, tá? Então, ter aquela secreção basal e os picos bolus durante as refeições, tá? Então, o paciente que tem diabetes tipo 1 é um paciente que o problema do diabetes dele é que não tem produção suficiente de insulina, por uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas. Ok? Então, é um paciente que vai ter que utilizar a insulina em esquema basal bolus para o resto da sua vida. Não adianta tratar paciente com diabetes tipo 1 só com NPH, porque não vai resolver, porque ela não vai ter uma cobertura de insulina quando se alimenta, não vai ter o bolus, o pico de insulina que o pâncreas faz quando o paciente se alimenta. Então, a gente precisa utilizar tanto o regular quanto o NPH, tá? Ou alguma insulina speed, né, ultra rápida, associada a alguma ultra lenta ou lenta, tá certo? Então, vamos lá. Quando o paciente com diabetes tipo 1 ele é recentemente diagnosticado, a gente tem que iniciar uma dose total diária de insulina de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia, tá? De dose total de insulina, tanto de basal quanto de bolus, tanto de NPH quanto de regular juntos, tá? Então, um paciente, por exemplo, de 60 quilos, a gente tem que começar com 30 a 60 unidades de insulina, tudo de insulina por dia, tá bom? Após esse período inicial, pode ser que a gente reduza um pouquinho a dose de insulina, porque essa fase de glicotoxicidade que as células ficam no início do diagnóstico do diabetes tipo 1 pode propiciar de fato uma resistência à ação insulínica, tá? Então você pode depois acabar diminuindo um pouquinho a dose total diária. Outra situação que a gente tem que aumentar um pouquinho a dose total diária de insulina é na puberdade. Nesse período, a gente tem uma grande ação de hormônios contrarreguladores, que dificultam a ação da insulina, como, por exemplo, o GH, cortisol. Então, nesse período, você precisa aumentar um pouco a dose de insulina, de 1,2 a 1,5 unidade por quilo por dia. E temos também a fase de lua de mel. O que é essa fase de lua de mel? Para vocês entenderem. Então, um paciente que tem diabetes tipo 1, no começo, ele começa
ele tem a destruição autoimune das células beta-pancreáticas e uma redução importante da produção de insulina, precisando, né, iniciar tratamento com insulinoterapia. Acontece que às vezes quando você começa o tratamento com diabetes, com insulina no diabetes tipo 1, algumas células betas que estavam lá destruídas conseguem se regenerar e secretar uma quantidade de mínima aí de insulina que consegue reduzir a necessidade de insulina daquele paciente, tá? Mas isso tem prazo. Geralmente é cerca de nos primeiros 6 meses até 1 ano depois que o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 1. Depois você vai ter de fato uma falência dessas células beta que conseguiram ressurgir das cinzas e aí ele vai precisar de insulinoterapia em dose plena, tá bom? Então, para a gente poder conseguir recapitular aqui, quais são situações que eu tenho um aumento de demanda de insulina? Situações em que eu tenho um aumento de hormônios contrarreguladores. Então, estresse, infecções na puberdade, no hipertiroidismo, na síndrome de Cushing, em uso de glicocorticoides, tá? Então, situações em que eu vou ter excesso de cortisol, excesso de GH e excesso de hormônio tiroidiano. Todos esses hormônios contrarreguladores de insulina, tá bom? Em situações em que eu vou ter uma redução de demanda de insulina, situações em que, de fato, por algum motivo, seja por redução do clearance, seja por redução da necessidade mesmo, por um pouquinho de célula beta que ressurgiu das cinzas, eu consegui realmente precisar menos de insulina. Então, temos aqui a fase de lua de mel, que a gente já explicou. A doença renal crônica, a gente sabe que a insulina ela é metabolizada nos rins. Então, se você tem uma doença renal crônica, você vai demorar mais para conseguir metabolizar essa insulina. Então, a demanda de insulina no paciente que tem doença renal crônica acaba diminuindo, tá? Distúrbios absortivos, porque você não sabe exatamente o horário, o momento em que o alimento vai ser digerido, absorvido, a farmacocinética muda um pouco. O hipotiroidismo, insuficiência adrenal, porque você tem uma redução de hormônios contrarreguladores, como o hormônio tiroidiano e o cortisol, tá? Então, só recapitulando, né, mais ou menos do que a gente já falou, do esquema basal bolos, tá? Então, a gente tem aqui nessa imagem uma secreção constante de insulina, que é aquela que mimetiza a secreção basal pancreática, que evita que a glicemia se eleve antes do paciente se alimentar. Quem é que vai substituir essas? A glargina, a degludeca, a NPH, tá bom? E temos as insulinas que você aplica logo antes de se alimentar. As ultra rápidas, que são as insulinas Speed, você aplica 5 minutinhos antes de se alimentar. A regular, 30 minutinhos antes, tá? Então, você aplica antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar, tá bom? Então, como a gente vai começar esse esquema basal bolos, tá? Então, calculei a minha dose total diária de insulina, 3,05 a 1 unidade por quilo por dia, tá? Metade desse valor vai ser de insulina basal, de NPH, e outra metade de insulina regular, tá bom? E aí, a insulina NPH, eu coloco 2/3 da dose de manhã, antes do café da manhã, e coloco 1/3 da dose ao deitar, ou antes do jantar, de preferência ao deitar, para poder evitar hipoglicemia da madrugada. Lembrando que a NPH ela tem um pico de ação de cerca de 6 a 8 horas depois que você aplica. Então, se você aplica 10 horas da noite, o pico de ação dela vai ser 6 horas da manhã, quando o paciente já acordou. Agora, se você aplica antes do jantar, 7 horas da noite, o pico de ação dela vai ser 2, 3 horas da manhã, quando o paciente está dormindo, o que pode favorecer o paciente a ter uma hipoglicemia assintomática, não perceber porque está dormindo e ter complicações por conta disso, tá? E vamos colocar as insulinas regular, a insulina regular e as ultra rápidas antes das refeições, tá bom? Conforme contagem de carboidrato, tá bom? E aí, depois que a gente inicia o tratamento com insulina, a gente precisa pedir para o paciente confeccionar isso aqui, que é um mapa glicêmico, que é o diário para automonitorização da sua glicemia, tá? Quando a gente falar do tratamento de insulina no diabetes tipo 2, vamos ter um esquema, um exemplo prático de como é que funciona esse mapinha glicêmico. Mas, de forma geral, a gente precisa pedir para o paciente pedir antes e 2 horas depois das 3 principais refeições do dia.
café da manhã, almoço e jantar. Por quê? Porque a NPH que eu tomo antes do café da manhã, ela vai refletir a glicemia capilar de antes do almoço, porque o pico de ação da NPH é cerca de 6 a 8 horas depois que você aplica, tá bom? Já a insulina regular, que eu tomo antes do meu café da manhã, ela vai refletir a glicemia capilar de 2 horas depois do café da manhã. Por quê? Porque o pico de ação da insulina regular é cerca de 2 horas depois que ela é aplicada, 2 a 4 horas depois, tá bom? A insulina NPH que eu aplico antes do almoço, se você tiver colocado a insulina NPH aqui para o paciente, vai refletir a glicemia capilar de antes do jantar. A insulina regular de antes do almoço vai refletir a glicemia capilar de 2 horas depois do almoço. A NPH, a regular que eu aplico antes do jantar, vai refletir a glicemia capilar de 2 horas depois do jantar. Já a NPH que eu aplico ao dormir, antes de dormir, vai refletir a glicemia capilar de antes do café da manhã, em jejum. Tá certo, pessoal? Por isso que é importante a gente ter as 6 medidas para conseguir saber qual insulina a gente vai ajustar a dose. Tá certo? Então, vamos falar agora um pouco de insulina no diabetes tipo 2 e depois a gente vai ter um exemplozinho prático de como manusear essa questão do mapinha glicêmico, que a gente utiliza para insulina tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, porque não tem como a gente ajustar insulina sem fazer esse mapinha glicêmico, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente começa a insulinoterapia num paciente que tem diabetes tipo 2? De forma geral, é um paciente que está já utilizando várias medicações orais e não está conseguindo atingir a meta de hemoglobina glicada. Dessa forma, a gente precisa dar um pouquinho de insulina para tentar ajudar essas medicações orais a fazerem efeito, tá? Então, como é que a gente começa? Começa com uma NPH ou uma insulina de ação longa como glargina, à noite, tá? Cerca de 10 unidades ao deitar, ao dormir, bedtime, que a gente chama, umas 10 horas da noite, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que é na madrugada e que a gente tem picos de ação de hormônio contrarregulador, como o GH, por exemplo, tá? Então, a gente consegue ter uma melhora da glicemia em jejum que vai refletir em todo outro dia, né? No dia inteiro, ao longo do dia do paciente, tá? Agora, se for uma senhorinha, né, muito magrinha, muito debilitada, às vezes você começar já com 10 unidades pode ser demais. Então, você pode também usar como parâmetro 0,1 unidade por quilo de peso, tá bom? E as demais medicações, né, a gente vai manter, exceto os secretagogos. Que são os secretagogos, as sulfonilureias. A gente suspende as sulfonilureias quando a gente inicia a insulina. Por quê? Porque se a gente está precisando colocar insulina porque a glicada não está no alvo, mesmo utilizando os secretagogos, é que provavelmente o pâncreas já está numa situação de uma certa falência relativa. Então, não vai adiantar eu dar medicação que aumente a produção de insulina pelo pâncreas. É como se o pâncreas já tivesse chegado no seu limite. E além disso, tem a questão de que são medicamentos que também aumentam o risco de hipoglicemia por aumentar a produção pancreática de insulina. E se eu coloco insulina e mantenho o secretagogo, você pode aumentar o risco de hipoglicemia. Então, de forma geral, toda vez que a gente inicia insulina, a gente suspende as sulfonilureias. As demais medicações a gente mantém, exceto se houver alguma contraindicação específica devido ao clírice de creatinina ou devido a alguma outra, enfim, contraindicação, tá bom? Então, vamos aqui para um exemplozinho prático. Uma mulher que tem diabetes tipo 2 há 15 anos, está em uso regular de metformina 2 gramas por dia em dose máxima, gliclazida 120 miligramas por dia em dose máxima, empaglifosina 25 miligramas por dia em dose máxima e linagliptina 5 miligramas por dia, também em dose máxima, tá? Então, tá usando 4 antidiabéticos orais em dose máxima e tem diabetes tipo 2 há 15 anos. Ela está pesando 82 quilos, tem um IMC de 31, então é um paciente que tem obesidade, e está com a hemoglobina glicada de 9,6% e uma taxa de filtração glomerular normal, tá? Então, função renal
Assim, não tá normal, estágio 2, mas assim, nada importante, tá certo? Nada que contraindique nenhuma das medicações que ela estava usando. Tudo bem? Então, é uma paciente que, mesmo utilizando 4 tipos de antidiabéticos orais em dose máxima, não está conseguindo manter a hemoglobina no alvo, tá? Está com a hemoglobina glicada de 9,6%. Tudo bem? Então, essa paciente deveria estar com a hemoglobina glicada menor que 7%. Então, a gente precisa melhorar bastante a hemoglobina glicada desse paciente. Então, é um paciente que eu preciso iniciar a insulina e suspender as sulfonilureias. Então, comecei a insulina, eu suspendo as sulfonilureias, tá? Então, vou começar com NPH, 10 unidades ao deitar, tá bom? Às 22 horas. E suspendo a gliclazida. E aí, ela vai trazer esse mapinha glicêmico, tá? Que você começou a insulina, você precisa pedir para o paciente trazer um mapinha glicêmico para saber se a dose de insulina ficou adequada ou não, tá? E aí, ela trouxe mais ou menos essas medidas. Então, vamos aqui analisar comigo. Relembrando a meta glicêmica, a meta de glicemia capilar que a gente quer para os nossos pacientes. De forma geral, em jejum ou antes das refeições, a gente quer manter uma glicemia capilar entre 80 e 130, tá? E 2 horas depois que a gente se alimenta, o paciente pode chegar no máximo até 180 ou subir no máximo, incrementar no máximo 50 miligramas por decilitro de glicemia capilar no valor em relação a antes de se alimentar. Tá? Então, por exemplo, se o paciente antes de se alimentar estava com uma glicemia capilar de 110, ele pode chegar a 2 horas depois daquela refeição, no máximo 160. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui vários valores de glicemia capilar antes de se alimentar, antes do café da manhã. Então, 160, 147, 173, 154, 148. A gente observa que a glicemia em jejum dessa paciente está fora da meta, tá? Então, quando a gente tem uma glicemia em jejum fora da meta, a gente precisa aumentar a dose de NPH antes de dormir. Porque o pico de ação da NPH, que a gente vai aplicar às 10 horas da noite, vai ser 6 horas da manhã, antes da paciente tomar seu café da manhã. Então, é uma paciente que a gente precisa aumentar um pouco mais a NPH às 22 horas que a gente já iniciou. Tudo bem? Temos aqui também várias glicemias 2 horas depois do café da manhã, que se a gente for observar, nenhuma delas incrementam muito, nenhuma delas ficam mais do que 50 miligramas por decilitro em relação ao valor antes do café da manhã. Então, a gente não está tendo um incremento pós-prandial significativo. Dessa forma, não teria por que a gente aplicar nesse momento, colocar uma insulina regular antes do café da manhã, porque não está tendo incremento 2 horas depois do café da manhã. Tá certo? Agora, antes do almoço, vocês estão percebendo que essa paciente está saindo de uma glicemia de 160 antes do café da manhã, indo para uma glicemia de 213 antes do almoço? Saindo de 147 para 234, 173 para 273, de 154 para 302, de 148 para 262. Então, é uma paciente que está subindo muito, está chegando com níveis muito altos antes do almoço. E não é por causa do café da manhã, porque ela não está incrementando muito depois do café da manhã. Então, o que essa paciente está precisando? De NPH também antes do café da manhã, tá? Para poder evitar que a glicemia dessa paciente chegue alta antes do almoço, tá bom? Se tivesse de fato um incremento depois do café da manhã, a gente colocaria regular antes do café da manhã e isso automaticamente já ia regularizar a NPH, a glicemia capilar do antes do almoço. Mas não é o que acontece aqui. Então, a gente está vendo que está de fato precisando de NPH ao acordar antes do café da manhã, tá bom? A gente observa também que 2 horas depois do almoço, esse paciente também incrementa pra caramba em relação ao valor que estava antes do almoço, tá? Então, aqui a gente precisa colocar a insulina regular antes do paciente almoçar, tá? A gente observa que ele já sai do almoço, né, alto, 300, 300, 300, 300. E antes do jantar, ele não incrementa, ele se mantém alto, porque ele já vem de outras refeições alto, tá?
Assim como 2 horas também depois do jantar. A gente não percebe um incremento pós-prandial importante. Ele se mantém alto porque vem desde o almoço alto. Então, a gente ajustando as glicemias do almoço, provavelmente vai regularizar as glicemias do antes do jantar. Então, recapitulando, jejum alto, pós-café não incrementa, pré-almoço incrementa, pós-almoço incrementa, pré-jantar mantém alto, pós-jantar mantém alto. Para poder corrigir um jejum alto, aumento a dose da NPH às 22 horas. Como o pós-café não incrementa, não vou colocar insulina regular antes do café da manhã. Pré-almoço incrementa, vou iniciar NPH, iniciar a insulina basal antes do café da manhã. Pós-almoço incrementa, então eu vou iniciar a insulina regular antes do almoço. Pré-jantar mantém alto, pós-jantar mantém alto. Então, eu não vou iniciar nenhum tipo de insulina aqui, porque provavelmente eu corrigindo o almoço, eu vou chegar melhor no meu jantar. Então, assim, eu coloquei o esquema do paciente. Aumentei de 10 para 14 a dose de NPH ao deitar. Iniciei NPH 10 unidades de manhã, tá? E botei cerca de 6 unidades de insulina regular antes do almoço. Suspendi a gliclazida, mantive a metformina, mantive a empaglifosina, mantive a linagliptina. Então, vamos aqui uma questãozinha da Unesp de 2022, tá? Uma mulher de 69 anos apresenta um quadro de sinusite com febre, cefaleia e tosse. Por conta da inapetência, refere ter abandonado a medicação. Então, há 2 dias que ela suspendeu a sulfonilureia e a metformina. Tem perdendo peso no último mês, acompanhado de poliúria e polidipsia. Tá com febre, prostrada, desidratada, uma glicemia de jejum de 387, com hemoglobina glicada de 10,3%. Tem diabetes tipo 2 há 18 anos. Após a estabilização da paciente com insulina regular, hidratação e antibiótico terapia, a conduta recomendada é: então, aqui a gente tem uma paciente que de fato está com quadro infeccioso e que com certeza descompensa agudamente o diabetes do paciente. Contudo, a gente tem aqui uma hemoglobina glicada de 10,3%, o que mostra que esse diabetes dessa paciente não está descompensado agudamente. Tem pelo menos 3 meses que esse diabetes não está legal com a paciente utilizando a sulfonilureia e a metformina, tá? Que ela só suspendeu há cerca de 2 dias. Tá bom? Então, assim, a gente observa que o paciente já não estava com o tratamento do diabetes de forma adequada. Então, a gente precisa, é um paciente que tem indicação da gente iniciar insulina. Ela tem perda de peso, tem pólis, está com glicada acima de 9 a 10%. Então, a gente tem que ver alguma alternativa que indique iniciar insulina para essa paciente, tá? E toda vez que a gente inicia insulina, o que a gente tem que fazer? Suspender a sulfonilureia. Tanto porque não está trazendo mais benefício para o paciente, quanto também para poder reduzir o risco de hipoglicemia. Então, vamos aqui olhar as alternativas. Letra A. Reintroduzir os antidiabéticos orais, sulfonilureia e metformina? Não, a gente já viu que essa dupla não estava funcionando. O paciente, mesmo utilizando essas medicações, estava com a hemoglobina glicada de 10,3%, tá? Então, a alternativa é incorreta. Letra B. Reintroduzir os antidiabéticos orais e associar inibidores do SGLT2. A gente já viu que reintroduzir os mesmos antidiabéticos orais não vai resolver o problema do paciente. A gente tem que colocar insulina, tá? Suspender a sulfonilureia e manter a metformina. Então, vamos aqui para a letra C. Reintroduzir somente sulfonilureia? Não. A gente tem que suspender a sulfonilureia, começar a insulina e manter a metformina. Então, a alternativa também está incorreta. Letra D, suspender sulfonilureia e prescrever insulina. Sim, faltou que precisava manter a metformina, mas tudo bem, a alternativa está correta, então a letra D, tá bom? Vamos falar aqui de situações especiais de insulina? Então vamos falar aqui do efeito Somogyi e do fenômeno do alvorecer, que eventualmente cai em provinha de residência, tá? Então vamos dar uma recapitulada aqui. Então o efeito Somogyi, qual é a fisiopatologia dele? Então, é um paciente que usa insulina, insulinização basal bolus,
que faz hipoglicemia na madrugada e acaba acordando de manhã com uma hiperglicemia. Então, você precisa entender por que isso acontece. Na madrugada, a gente viu que tem pico de hormônios, né? A gente viu que o paciente vai fazer hipoglicemia de madrugada e isso vai levar a um pico de hormônios, um pico de hormônios contrarreguladores, como cortisol, GH, glucagon, para tentar corrigir essa hipoglicemia do paciente. E esses hormônios contrarreguladores acabam levando uma hiperglicemia matinal de rebote. Então, o que é que eu tenho que fazer para tratar o efeito Somogyi? Eu tenho que diminuir a dose da insulina NPH ou lenta aplicada à noite para evitar a hipoglicemia na madrugada, para consequentemente evitar o pico de hormônio contrarregulador e a hiperglicemia de rebote, tá bom? E também fornecer mais alimentos na hora de deitar para evitar essa hipoglicemia na madrugada. Já o fenômeno do alvorecer é diferente, tá? O paciente, ele não vai ter hipoglicemia na madrugada, tá? Ele vai ter picos de hormônios contrarreguladores liberados no início do sono, tá? E aí a sensibilidade de insulina entre 5 e 8 horas da manhã, ela vai reduzir bastante. E aí o paciente faz hiperglicemia. Então, é um paciente que vai dormir com glicemias normais, na madrugada está normal, mas aí ao acordar fica aumentada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a dose de NPH ao deitar, para poder, quando eu tiver esse efeito dos hormônios contrarreguladores de manhã cedo, eu ser no momento do pico da minha insulina NPH e eu conseguir controlar a glicemia do meu paciente, ok? Então, vamos aqui para uma questãozinha da USP de 2018, tá bom? Então, uma mulher de 68 anos de idade, com diagnóstico de diabetes mellitus há 12 anos, está em consulta de retorno ambulatorial. Queixa-se desde a última consulta, realizada há um mês, está ansiosa, principalmente à noite, quando apresenta pesadelos, palpitações e sudorese. Está em uso de metformina, insulina IPH 20 unidades antes do café, 14 antes do jantar, insulina regular antes do café e 4 antes do jantar. Traz um controle glicêmico mostrando o quê? Uma hiperglicemia em jejum, tá? Então vamos lá, é um paciente que está tendo pesadelos, palpitações e sudorese no meio da madrugada. Isso é um indicativo de quê? De que o paciente talvez esteja fazendo hipoglicemia no meio da madrugada. E por isso que ele está fazendo uma hiperglicemia em jejum. Então a gente tem que ser alguma alternativa em que eu tenha que reduzir, né, a NPH da noite, mudar para as 22 horas, para poder evitar que o paciente faça hipoglicemia da madrugada e acorde com a glicemia aumentada. Então, a resposta mais correta é a letra B de bola, tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que tenham aproveitado a nossa aulinha aqui de insulinoterapia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para o pessoal do suporte, para aqui no nosso chat, que a gente está aqui sempre à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço, vamos que esse ano é o ano.